Olá, boa noite. Então, hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro. Espero que todos tenham tido uma boa noite de contemplação, tenham levado boas imagens para os sonhos. E que a colheita tenha sido frutífera. E hoje, então, nós vamos para o segundo portal. O segundo portal tem a ver com a força zodiacal de Aquário. Então, nós vamos trazer aqui os slides, né? E a gente vai, então, começar esse segundo portal. A imagem da noite é a noite de João. A águia da alma sobe alto em suas asas e, olhando para trás de uma grande altura, observa a própria vida. E agora o homem reconhece então a lei do karma. Então, nessa noite, nós temos a oportunidade de, como João, se elevar e olhar a nossa vida como um todo e, com gratidão, entender as nossas passagens e poder perceber a lei do karma. O sentido correspondente agora ao signo de Aquário é o sentido vital, o sentido da vida, né? Então, o sentido vital é aquele que transmite para nós informações sobre o estado do corpo. Né? Se eu estou com fome, se eu estou com frio, se eu estou me sentindo bem, se estou me sentindo mal, se está confortável, se está desconfortável. Né? Então, o tempo todo estamos recebendo esses impulsos vindo do corpo para dizer se está tudo bem, se está confortável, se eu tenho que me arrumar aqui na cadeira, se o meu sapato está apertado, se eu comi demais, né? Então, é, com o passar do tempo, a gente vai precisar separar-se, tornar-se independente desses sentidos corpóreos, dessas sensações físicas. E a forma da gente chegar lá, né, de chegar até a equanimidade, equanimidade, lembrando, né, é assim, eu preciso estar independente da condição externa, né, se tiver bom ou se tiver ruim, se tiver bom demais ou se tiver ruim demais, eu preciso me manter no caminho do meio, né, na medida certa. Porque se eu sempre estiver dependendo do externo para me sentir bem, eu vou estar constantemente é, volátil, né? Eu vou estar, uma hora eu vou estar bem, se as coisas lá fora estiverem bem, eu vou estar bem, se as coisas lá fora estiverem ruim, eu vou estar ruim, eu vou estar Uhum. mal, né? Então, alterações de humor, nervosismo, instabilidade é o que a gente apresenta se a gente for apenas conduzidos por essas sensações externas, né, desse sentido vital. Então, o cultivo da serenidade e equilíbrio da alma se a gente quiser começar a ter uma independência disso. E aí a gente começa a atingir a equanimidade, né? Lembrando que lá no Conhecimento dos Mundos Superiores, o Steiner fala que a equanimidade é uma das pré-condições para esse despertar espiritual, né? Para desenvolver esse órgão de consciência espiritual. E através da equanimidade, a alma atinge um certo grau de independência em relação ao sentido vital. Do mesmo modo que, por meio da devoção, consegue a libertação da forte influência do sentido do tato. Então, pessoal, agora nós vamos receber as cores que vão permear essa força zodiacal de Aquário. Então, o rosa médio, como a cor base, o verde, como a cor do movimento, o azul, como a cor do sentimento, e o violeta, como a cor do caráter. Então, agora nós vamos unir esse olhar de águia altruísta que está lá no alto, observando essa nossa vida de uma forma onde a gente pode venerar e trazer devoção para a nossa história, né? A partir desse sentido, que é o sentido que rege a força de Aquário.
Então, agora, depois da pintura, vamos para a nossa reflexão. Quando olhamos para o todo da nossa vida, percebendo que ela se estende desde o passado até o futuro, podemos buscar cultivar a serenidade, pois entendemos que cada situação vivida transcende esta vida presente e, portanto, a equanimidade será alcançada quando percebermos o nosso espírito eterno, nos libertando da influência corporal, tornando os nossos atos assim livres, né? Então, essa visão de águia mesmo, assim, né? De entender toda esse tempo cósmico que nos traz aqui no presente, né? Entender passado e futuro unidos com isso, e a gente vê que essa nossa vida, existe algo que transcende isso, E, né? e essa é a imagem de Aquário, né? Da força zodiacal de Aquário, que está ligada a esse sentido, né? E também a questão da equanimidade. Então, a gente pode entender que essa força que faz com que a gente se libere, né, dessa força só corpórea de estar bem ou não, como o Tiago falou, Uhum. ela, quando a gente se liberta disso no físico, a gente pode ter esse olhar, né, do alto, esse olhar de águia, para que a gente possa entender a nossa biografia realmente como um todo, e aí então venerá-la, né? E entrar nesse estado de devoção e de agradecimento. Então, hoje, no segundo portal, que é o portal de Aquário, a gente convida que esse sentimento e essas reflexões permeiem o nosso estado de hoje. E a pergunta então é: percebo-me como ser espiritual além do físico ou permaneço ligado às sensações corpóreas? Vou repetir. Percebo-me como ser espiritual além do físico ou permaneço ligado às sensações corpóreas? Que essa pergunta possa reverberar dentro do nosso ser. E agora, em silêncio, que coisa bonita.